Olá! Estamos de volta com o canal Feijão com Maionese e antes de adentrar ao tema do nosso vídeo de hoje, que trata de cultura, de literatura local, quero pedir a você que já é inscrito para compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares, com toda a galera, para que possam também se inscrever neste canal, conhecer os outros vídeos e trazer mais gente para esse nosso caldeirão de ideias, essa nossa mistura que engloba um pouquinho de tudo aquilo que a gente ama. Mas hoje, a nossa estada aqui no canal, o nosso vídeo de hoje é para falar sobre literatura regional, mais precisamente a literatura produzida aqui no Espírito Santo. E eu tenho a honra de trazer, graças ao edital de artes integradas da Lei Aldir Blanc, aqui no município de Cariacica, uma convidada muito especial, muito querida, que é a professora e escritora Andréia Espíndola, com quem eu vou falar daqui a pouquinho sobre o tema desse nosso projeto apresentado pela Lei Aldir Blanc no exercício de 2020, que em razão da pandemia pudemos executar um pouquinho depois, e trazemos agora para vocês para falar de literatura infantil, mais precisamente a literatura infantil na era digital. Então, para quem acabou de chegar no canal, quem ainda não me conhecia, quem está chegando através da escritora Andréia Espíndola, deixo aqui também as minhas boas-vindas e vou me apresentar antes que a gente comece o nosso papo com a Andréia. Eu me chamo Kátia Fialho, sou escritora, tenho 39 anos e atuo também como servidora pública no município de Viana. Aqui em Cariacica, no município onde resido, eu já publiquei um livro via Lei João Bananeira, que chama-se Minha Cariacica, e com esse livro eu tive a minha entrada no mercado editorial. Atualmente já estou com 3 livros produzidos, sendo que o livro Minha Cariacica encontra-se em sua 3ª edição. Tenho também o Casa de Vó, que é um livro voltado para a questão da convivência com os nossos ancestrais, aqueles mais velhos, né? Para fomentar essa interação entre adultos mais velhos, idosos e crianças, para que a gente possa retomar o valor da ancestralidade. É um projeto que ainda não foi publicado, que pretendo publicar de forma independente, e é um projeto pelo qual tenho muito carinho, que foi uma homenagem que eu fiz à minha avó materna. Então, o Casa de Vó veio logo após o Minha Cariacica, que foi lançado na 1ª edição em 2013 e já está na 3ª edição pela editora Formar. Foi relançado no ano passado, em 2021, uma cerimônia virtual, e muito em breve a gente também vai lançar fisicamente quando fizermos o lançamento do meu 3º livro, que é o Vila Velha, Onde Tudo Começou, que é um livro que vem falar sobre a questão da colonização do solo espírito-santense, de todos os processos que envolveram essa chegada, de algumas questões que permeiam essa chegada, de uma outra compreensão, uma outra perspectiva a respeito da primeira capital do Espírito Santo. E aí, falando um pouco de mim, eu quero falar um pouquinho também antes dela, nossa convidada, falar do porquê, da importância desse nosso encontro virtual aqui com você, leitor, com você, espectador, hoje, para falar sobre literatura infantil na era digital. Esse meu livro, por exemplo, Minha Cariacica, tem um recurso de acessibilidade por meio da tecnologia QR Code, que permite que a criança, que o leitor adulto ou mesmo o leitor de mais idade, idoso, possa acessar o QR Code do livro e acompanhar a história na íntegra, narrada em áudio e também com as ilustrações em vídeo. E por que eu estou falando desse recurso de acessibilidade nessa obra em relação ao tema que nos trouxe aqui hoje, que é a literatura infantil na era digital? Para que a gente possa debater, eu e a Andréia, um pouco dos desafios, dos tabus e de como a gente vê esse cenário do digital, como a gente vê essa, talvez sim, talvez não, concorrência do livro digital com o livro físico, o que ela pensa sobre isso,
como que o escritor pode se preparar para essas situações, como que o leitor também deve se preparar para receber esse novo momento editorial dos livros e como o processo pandêmico trouxe essas questões para o nosso dia a dia. Então agora eu vou apresentar um pouquinho da nossa convidada para vocês e deixar que ela mesma faça as suas apresentações de forma mais completa, mas só para tietar um pouquinho a Andréia, que eu conheci através do livro das 10 lendas, que ela vai falar daqui a pouquinho, e pude conhecê-la pessoalmente, adquirir o livro diretamente das mãos dela, e tive o prazer de fazer essa leitura, que é uma leitura gostosa, que é uma leitura atrativa e que ela mesma vai poder descrever para vocês, que tem elementos muito importantes para valorização da nossa cultura, da nossa história e, por que não dizer, do próprio fazer literário dos autores de Cariacica. A Andréia Espíndola é professora aqui da nossa rede municipal, é artista plástica, uma artista plástica conhecida e reconhecida aqui no nosso meio, e com quem eu tenho o prazer de conduzir esse nosso encontro virtual e a quem eu convidei para fazer esse momento comigo aqui por meio da Lei Aldir Blanc, para que a gente possa mostrar que aqui em Cariacica mesmo, pertinho da gente, na Grande Vitória, pertinho de você que está aí me assistindo na Serra, em Vila Velha, em Guarapari, em Fundão, em Domingos Martins e todo o resto do Espírito Santo, para que vocês possam conhecer o fazer literário de autoras aqui de Cariacica e que a gente tem muita história para contar. Então, sem mais delongas, eu quero chamar a querida escritora Andréia Espíndola, uma professora querida, uma professora extremamente talentosa, uma professora que todos os dias abrilhanta os seus alunos, não apenas com a sua didática, com os seus processos didáticos de ensino-aprendizagem, mas também com o seu talento artístico como artista plástica e também como escritora. Mas antes da gente adentrar ao tema do nosso encontro, que hoje está sendo proporcionado pela Lei Aldir Blanc do município de Cariacica, eu queria que nossa convidada, a professora Andréia Espíndola, falasse para a gente um pouquinho sobre quem ela é, sobre quais são as suas obras e do que essas obras falam. E além disso, Andréia, também quero te pedir para responder mais uma pergunta ainda sobre esse assunto. Por que, além de professora, você também se tornou escritora? Olá! Eu me chamo Andréia Espíndola, eu sou professora, sou escritora e sou artista plástica. Os meus livros, eles mostram as belezas capixabas, a nossa história, aquilo que temos de melhor. Colorindo meu Espírito Santo, colorindo as três santas, que fala de Santa Maria, Santa Leopoldina e Santa Teresa, toda escrita em português e pomerano. O Capixabinha, que é um livro maravilhoso, que é um infantil, também para colorir. E tenho também alguns livros que são de histórias. Natureza, que fala do meio ambiente. 10 lendas capixabas que nunca te contaram, um livro de histórias maravilhoso. As Aventuras do Capixabinha, que agora está ganhando uma nova aventura, né? Que são as descobertas do Capixabinha nas montanhas capixabas. E Ler é Massa, que é um livro também maravilhoso. E eu tenho muito orgulho de ser escritora capixaba e de poder, através do meu trabalho, mostrar as belezas que nós temos aqui no Espírito Santo. Esse meu primeiro livro, Colorindo o Meu Espírito Santo, ele é todo português e inglês. A primeira edição dele foi contemplada pela Lei João Bananeira de Cariacica. Foi o primeiro filho mesmo, foi o primeiro livro. Levou 2 anos para ficar pronto, porque todas as ilustrações eu fiz uma a uma, e algumas que eu não estava gostando, eu fui lá e acertei, fiz novamente. A tradução para o inglês, nós fizemos diversas revisões até ele ficar bom mesmo. Então, assim, é um livro muito especial, ficou muito maravilhoso esse livro. Palácio Anchieta, eu falo que levou 3 meses da minha vida, porque foi muito tempo desenhando. Então, esse livro, ele meio que percorre
os pontos turísticos, tem algumas lendas do nosso estado, muito, extremamente importantes para o nosso conhecimento. E no final da história, ele diz que está muito feliz de ter conhecido vários lugares do Espírito Santo, mas que a vontade mesmo dele é ir à praia. Então ele vai para Areia Preta, uma praia muito significativa de Guarapari, que eu quis também colocar aqui neste livro. E no final ele fala que a viagem não acaba, a viagem continua e tal. E aí surge a ideia do segundo livro. E o meu próximo lançamento, que está em breve, daqui poucos dias ele fica pronto, que é a diversão, as descobertas do Capixabinha. Na verdade, o livro chama Minhas Descobertas na região das Montanhas Capixabas, que são as descobertas do Capixabinha nessa região. Ele fala de Marechal Floriano, Domingos Martins, Venda Nova, Castelo, Conceição do Castelo, e vai passeando, vai para Brejetuba, Vargem Alta, Laranja da Terra, Afonso Cláudio, vai passeando por todos os municípios das Montanhas Capixabas, do circuito das Montanhas Capixabas, intitulada pela nossa Secretaria Estadual de Turismo. Um livro que recebe o prefácio do professor Francisco Aurélio, um livro que tem na sua folha de rosto uma frase muito bonita, que eu gosto muito, que diz: o livro ilustrado é a primeira galeria de arte que uma criança visita. Então eu vou convidar vocês, meus leitores mirins, a entrar nessa galeria de arte, porque todo o livro foi ilustrado por mim em pintura naif. Todos os textos foram feitos por mim em poesia de cordel. É um livro riquíssimo, maravilhoso. Em breve estarei fazendo o lançamento dele em vários locais, vários pontos da região das Montanhas Capixabas e também aqui na Grande Vitória. Obrigada pela oportunidade de falar um pouco do meu trabalho, falar um pouco das minhas aventuras e das minhas descobertas com o meu Capixabinha pelo Espírito Santo. Por essas respostas da professora Andréia, a gente pode ver que o processo pandêmico revolucionou de uma maneira muito especial e muito pujante o processo de ensino-aprendizagem, a realidade de muitas escolas e, quiçá, a realidade de toda a rede municipal de ensino das cidades do nosso país. Eu ouso dizer que muitos professores se viram motivados e, por que não, estimulados a escreverem seus próprios livros a partir desse novo momento que a educação passou por conta da pandemia, do isolamento das crianças, da falta do presencial e da necessidade que os professores tiveram de aprender a lidar com aquilo que o tecnológico, que o digital pode oferecer para esse momento de vivência diferenciado que nós experimentamos nesse processo que nos trouxe até aqui em razão da Covid-19. E aí, agora eu gostaria de perguntar para você, Andréia, sobre por que você resolveu direcionar as suas obras e a sua escrita para o público infantil. Eu, além de ser professora, eu sou artista plástica de formação, sempre trabalhei com arte, com pintura, e depois que eu tive meu filho, Henrique, eu, de tanto ler para ele antes de dormir, eu percebia que a minha vontade de escrever foi crescendo. Então eu juntei duas coisas que eu gosto muito, três coisas, né, que eu gosto muito, que é ler, escrever e desenhar. E juntei isso tudo para falar para as outras crianças, além do meu filho, as nossas histórias e as nossas belezas da nossa cultura capixaba. Essa fala da Andréia sobre o incentivo do filho, sobre a motivação de escrever por ter um filho em casa é muito interessante,
porque nos faz pensar que muitas vezes as crianças nos levam, nos tocam, nos motivam a falar sobre assuntos que muitas vezes passam despercebidos no nosso dia a dia e acabam também trazendo para a gente um resgate de determinados valores, de determinadas questões e de lembranças, de ensinamentos e lições que a gente precisa resgatar na vida adulta e precisa fomentar no seio, né, da educação infantil, fomentar na leitura infantil, trazer de volta certos diálogos para o universo infantil que muitas vezes são esquecidos nesses momentos em que a gente vive tantas questões delicadas e um avanço muito grande da tecnologia, aliar certas coisas que a gente não precisa e não pode deixar morrer, o valor de certas coisas, como as brincadeiras, as muitas brincadeiras de antigamente que algumas pessoas ainda sentem falta, muitas pessoas na verdade sentem falta, e muitas dessas pessoas que são escritores procuram trazer de volta essas lembranças bacanas da sua infância para os dias de hoje, para que as crianças possam ter esse resgate de brincadeiras com as quais a gente não tem mais muito contato e que vem em alguns livros infantis na forma de uma lembrança, ou na forma de um conto, na forma de uma ficção infantil. Aqui vale inclusive lembrar que tem uma colega nossa aqui, também escritora de Cariacica, Lilian Meneguzzi, doutora Lilian Meneguzzi, querida Lilian Meneguzzi, que lançou há poucos dias, no dia 30 de abril, o seu livro O Mistério da Bolinha de Gude. Então, quando a gente tem uma criança em casa, é quase que certo dizer que alguma das nossas obras, sendo escritores, vai trazer alguma coisa do universo infantil para dentro das nossas palavras, das nossas folhas e dos nossos corações, por que não dizer? Agora, Andréia, eu gostaria de perguntar para você como é aliar os seus trabalhos como artista plástica, escritora e professora. Como é que funciona essa simbiose, esse fazer literário que acaba sendo influenciado pelas suas outras profissões, pelo seu dia a dia, da mistura dessas profissões? Não é muito fácil ser professora, ser escritora, ser mãe, ser artista plástica, ser esposa. A gente tem que dar conta de tudo, né? E aqui na minha casa a gente está sempre envolvido com arte. Meu marido também é designer, também é artista. Então a gente está envolvido aqui no meio de tintas, pincéis e mesa digitalizadora e música. Nossa casa é meio envolvida com todos os tipos de arte. Então eu tento ajustar o meu tempo para caber tudo e eu consegui fazer todas as coisas. Como artista plástica, eu pinto naif. Naif é uma pintura muito, muito bonita, muito ingênua, livre de regras, e eu gosto muito de pintar naif. Pintei a minha vida toda, mas de um ano para cá eu me despertei para o naif, me descobri no naif, estou desenvolvendo cada dia melhor esse tipo de arte. E aí eu volto a compartilhar também um pouquinho da minha experiência ao ouvir a resposta da professora Andréia com relação à sua vivência, ao seu trabalho de artista plástica que influencia e é influenciado diretamente pelo processo do seu fazer literário. Eu mesma, como servidora pública, ao trabalhar com o livro Minha Cariacica, ao pontuar as questões que eu ia abordar no livro Minha Cariacica, fiz questão de tratar de temas como a democracia e a participação popular, porque eu entendo que são temas que devem sim ser levados a termo para o universo infantil, devem ser debatidos com a criança. Eu falei isso em algumas entrevistas e volto a repetir, sem medo de ser redundante, de ser repetitiva até, que a criança ela deve ser tratada como criança, mas é possível falar sobre qualquer assunto com a criança, desde que esse assunto seja devidamente adequado à sua linguagem, à sua capacidade de compreensão e aos demais aspectos pedagógicos que envolvem um processo de leitura
dentro de uma escola, no seio do processo de ensino-aprendizagem. E falo isso porque muitas pessoas se assustam quando a gente fala de democracia com a criança, devido ao fato de a criança não ter direito a voto. Só que em muitos processos recentes com os quais eu me deparei no meu trabalho como servidora pública, eu pude ver que as crianças hoje talvez tenham até uma consciência muito maior do que a de alguns adultos em relação ao processo democrático, ao processo de escolha dos investimentos que elas querem para a sua cidade. Então, quando eu digo que misturar as nossas profissões com o processo de escrita, sendo eu uma servidora pública, uma contabilista, e sendo Andréia uma artista plástica e professora, além de escritora, misturar o dia a dia, o cotidiano das nossas outras profissões com o nosso cotidiano como escritoras no processo do nosso fazer literário, só enriquece o fazer literário e nos permite chegar em locais que talvez a gente não chegaria sendo apenas escritoras. Agora, Andréia, eu gostaria de perguntar a você, aproveitando o mote do seu trabalho como professora, na sua opinião, qual é o papel da difusão da literatura regional para o processo de ensino-aprendizagem nos primeiros anos do ensino fundamental? Sou professora do ensino fundamental do 5º ano até o 9º. E assim como eu não conhecia a minha cultura capixaba, as minhas histórias, eu também percebi que os meus alunos não conheciam. Então eu, professora de artes, eu me dispus, eu me comprometi com os meus alunos de mostrar a eles o orgulho de ser capixaba, através das nossas marcas, através da nossa história, através das nossas belezas, da nossa arquitetura, da nossa gastronomia, de tantas histórias, dos causos, das lendas, tantas coisas boas e bonitas que nós temos no nosso estado. Acho importantíssimo, como professora, como mãe, mostrar para as crianças, os pequenos capixabinhas, o quanto é bom ser capixaba, o quanto nos dá orgulho sermos capixabas. Eu acho que sob esse aspecto dessa pergunta, também posso dar aqui uma contribuição importante que diz respeito à difusão da literatura local. Eu penso que, mesmo não sendo professora, penso que a literatura regional, ela não contribui só produzindo conteúdo sobre o local em que a gente vive, sobre as nossas cidades e sobre o nosso estado. Ela não serve só como, digamos assim, um acervo bibliográfico para as escolas e para o trabalho dos professores no ensino de história, por exemplo, mas a literatura regional, especialmente a infantil, ela faz com que a criança seja despertada para questões, por exemplo, como patrimônio material, como a cultura do nosso povo. Ela é motivada, estimulada a fazer pesquisas que vão, por exemplo, trazer de volta para ela o resgate da sua ancestralidade, trazer a sua árvore genealógica, por exemplo. No meu caso, que não nasci aqui no Espírito Santo, mas nasci e vim para cá com poucos dias de vida, fazer esse resgate dos meus ancestrais, mas procurando entender por que vim parar aqui no Espírito Santo, quem seriam essas pessoas, de que tipo de povos eu vim, de onde eu vim. São questões que acabam levando a criança para um universo muito além daquele universo de apenas fazer uma leitura de uma obra para conhecer um município. Ela acaba descobrindo que tem um parente naquele município, que essa tradição, como por exemplo a tradição da festa da polenta, lá em Venda Nova do Imigrante, pode ser uma tradição dos seus avós, dos seus antepassados, e aí acaba ganhando em afinidade, ganhando em conteúdo para discutir mesmo em casa, para se inteirar da vida dos seus familiares, enfim, o universo de possibilidades que a contribuição da literatura regional dá é muito grande. Além, é claro, de permitir que os próprios autores entrem nas escolas, porque hoje, apesar do livro digital estar sendo uma febre, ter
alcançado muito mais o leitor do que talvez o livro físico por conta do valor dos impostos que nós pagamos pelo livro físico, mas essa questão do fazer literário regional, com a pandemia também ganhou alguma efervescência, porque notamos recentemente a busca por livros de autores capixabas com mais intensidade do que nos últimos anos, porque hoje o leitor que ficou em casa tanto tempo está muito mais ávido para ler mais livros, ler livros digitais, ler livros físicos, até porque a venda dos livros físicos também cresceu. Então, o fazer literário regional, além de produzir acervo para as escolas, ele produz visibilidade para nós, autores. O processo de ensino-aprendizagem aliado a essa questão da difusão da literatura regional não é só uma mera obrigação legal que as escolas e as redes de ensino têm que cumprir, mas também é um modo de difundir a literatura de uma forma geral, de fortalecer a cultura da nossa gente e de nos promover enquanto fazedores de literatura, de fortalecer a identidade do nosso povo. Além dessas contribuições da literatura local para a educação, Andréia, que outras contribuições podem ser compreendidas a partir da perspectiva da produção literária voltada para o regional no gênero infanto-juvenil? A leitura, ela tem que ser um hábito, como tudo na nossa vida, acordar cedo, escovar dente, essas coisas habituais que a gente faz, a leitura ela tem que fazer parte. E muitas mães, colegas de trabalho me perguntam por que eu faço para incentivar a leitura? Porque o Henrique lê muito, ele está o tempo todo lendo. E eu disse que o livro tem que ser acessível. O livro não pode ficar escondido dentro de casa. E elas pararam e pensaram, realmente o livro está guardado, está sempre guardado. Então aqui na minha casa pode parecer uma bagunça, mas os livros ficam em cima do sofá, os livros ficam em cima da estante, da televisão, e toda hora que eu passo pelo Henrique ele está com um livro na mão, em cima da mesa, qualquer lugar a gente tem livro aqui. Exatamente para ter essa acessibilidade, esse acesso à literatura, né? A literatura ela tem que ser acessível, tem que estar próxima à criança. Senão ele vai lembrar de outras coisas, vai pegar um brinquedo, vai pegar um jogo e não vai ler. Então, assim, para incentivo de leitura em casa, eu tenho essa dica. Na escola a gente já faz aqueles projetos de leitura na biblioteca, a gente faz aquelas provas, né, que eles têm sobre o livro escolhido no trimestre. Então a escola faz esse papel, além de todos os concursos que a gente faz na escola também, envolvendo a literatura. Por fim, mas não menos importante, chegamos à cereja do bolo, que é esse nosso encontro por meio dessa plataforma digital que foi proporcionado, repetindo novamente, pela Lei Aldir Blanc, do município de Cariacica, no edital de artes integradas. E o nosso tema de hoje é a literatura regional e infantil na era digital. Então, Andréia, para encerrar esse nosso bate-papo, eu queria perguntar a você, como você vê esse cenário? Quais são os desafios, oportunidades e os tabus que precisam ser quebrados para que não só o livro, mas o digital, de uma forma em geral, não seja um concorrente do livro físico? Assim como tudo se moderniza, a literatura também se moderniza. Então, além dos livros físicos, os livros digitais, nesse mundo tão interativo que a gente vive, que as crianças, né, se deparam todos os dias, o livro digital, ele, ainda mais quando ele é interativo, quando as imagens podem parecer que são animados, né? As crianças amam, então é um passo de cada vez que a gente vai dando para o livro físico, aos poucos se tornarem os livros se tornarem digitais. Daqui a um tempo, como o dinheiro hoje está virando digital, os livros também serão no futuro totalmente digitais. A sua perspectiva é muito bacana e eu já te agradeço de antemão, sempre aprendo muito contigo,
Eu só queria fazer um adendo. Eu sempre falo nas palestras, nos encontros, nas rodas de conversa em que eu vou para falar do livro, que ultimamente as pessoas têm perguntado muito mesmo sobre a questão do livro digital, essa era digital, tudo que o digital trouxe com a pandemia, se a gente entende que o livro físico vai morrer, dado o nascimento e a potência que o livro digital ganhou. E eu digo que não. Eu acredito que o livro físico e o digital, apesar de serem e estarem num mesmo lugar do ponto de vista do mercado editorial, de serem considerados um mesmo produto, eu penso que são produtos que ocupam lugares de fala distintos no nosso coração, no coração do leitor e principalmente no coração do escritor. Eu acredito ainda, sou uma escritora muito apegada ao livro físico, eu acredito que o livro físico ele jamais vai deixar de existir, muito embora ele traga nuances de um aproveitamento da tecnologia a seu favor. Eu acredito muito que o livro físico pode vir a ser muito até mais consumido a partir da existência do livro digital, porque muitas pessoas querem guardar aquele livro consigo, querem que ele se torne um objeto, que ele saia do campo imaterial, que ele saia da tela do seu celular e conservam por aquele livro, por determinada obra, um afeto, uma relação sentimental que faz com que elas acabem comprando o livro físico depois de ter lido um livro digital. Mas não é só isso. Eu creio que para muitos leitores o cheirinho das folhas, aquela relação simbiótica de ansiedade, daquele quero, não quero olhar a última página para ver como é que termina o livro, olhar a impressão, a qualidade do papel, enfim. Eu creio que o livro físico ele tem todo um charme, toda uma nuance, tantas peculiaridades, tantas questões em volta dele, tanta simbologia, que por mais que a gente se incline e utilize com intensidade o livro digital, ele nunca substituirá o livro físico enquanto essência do que é mesmo ser um livro. A gênese do livro, ela vem com o livro físico, e o livro digital talvez, por que não dizer, apenas um irmão do livro físico, um parente do livro físico, uma forma de ter o livro físico com você quando você não está com o livro físico em mãos. Assim, eu estou divagando um pouco porque eu sou uma saudosista de algumas tradições e creio que alguns leitores que estão me assistindo aqui também, e por mais que outros leitores prefiram o livro físico pela praticidade, pela facilidade de estar na palma da sua mão, ainda encontraremos sempre aquele leitor que gosta, inclusive, de comprar marca-página, que gosta de fazer fichamentos, alguns até que gostam de passar o lápis nas páginas preferidas, destacar as páginas preferidas ou destacar páginas que serão usadas para estudos, por exemplo. Então, nesse aspecto, o livro físico ele é imbatível. Mas, enfim, chegamos ao final desse nosso encontro digital, um encontro muito rico, que a gente pôde conhecer um pouco sobre a obra e sobre a carreira da Andréa Espíndola, a quem eu agradeço muito por ter aceitado o convite, agradecendo também desde já a Prefeitura de Cariacica por ter lançado esse edital de artes integradas que nos possibilitou trazer para você, espectadores e espectadoras, este encontro virtual de hoje. E desde já também quero convidar a você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva, que veja os outros vídeos, mas que principalmente busque saber mais sobre os autores capixabas e que sugira aqui nos comentários
outros autores e autoras com quem nós podemos voltar a fazer esses encontros, quem sabe numa nova edição da Lei Aldir Blanc, ou mesmo da Lei Paulo Gustavo, ou da Lei João Bananeira, que é a Lei de Incentivo à Cultura aqui de Cariacica. Sugere aqui para mim nos comentários quem você gostaria de ver aqui no canal Feijão com Maionese, para falar de cultura, para falar de literatura regional, e quem sabe a gente não consegue trazer essa pessoa que você vai sugerir para fazer um bate-papo gostoso aqui com a gente. Mais uma vez, muito obrigada por assistir até aqui, por compartilhar esse vídeo e por fazer da sua companhia o melhor destes minutos que passamos juntos. Até lá!